Não tem jeito, a Premier League é a liga mais assistida, é a mais midiática. Acho que em termos aí de audiência, só Real Madrid e Barcelona conseguem competir, né? Então a gente estará hoje aqui fazendo uma tier list da Premier League, tentando prever o que vai acontecer na tabela da competição. É sempre um vídeo muito bacana, porque depois no final da temporada a gente revisita ele, reassiste e vê que obviamente eu errei em absolutamente tudo, né? Tem um tempinho já, mas uma época eu fiz uma pesquisa com o público do Eurão e deu que para 70% de vocês, na época pelo menos, né, a Premier League era a liga número 1 que vocês mais assistiam. Então olha o peso dessa competição aí pro nosso conteúdo, pro nosso canal, né? Meus amigos, vamos começar pelos 3 times que vão ser rebaixados e que na Premier League, se acontecer mais ou menos como foi na última temporada, é bem possível que sejam os 3 que acabaram de subir, né? Tá com esse desnível muito grande atualmente, em que os times que sobem, eles chegam pra enfrentar times que já estão mais consolidados na PL, que já estão há mais tempo com um elenco de primeira divisão, né? E eles vêm ali tentando se matar, por exemplo, o Sunderland, né? Fez umas 500 contratações, alguns jogadores até interessantes. Tu pode ver vários caras experientes, né? O Reinildo lá do Atlético de Madrid, né? O Xhaka do Bayer Leverkusen. O bicho tava nesse Leverkusen destruidor do Xabi Alonso. Vai jogar no Sunderland, né? O Adingra é um ponta jovem que eu gostava bastante lá do Brighton, chegou também. Mas, cara, geralmente não costumo botar muita fé nesses times que tentam, não, fazer 15 contratações, traz uns medalhões com experiência ali e tal, pra ver se a gente consegue se manter na primeira divisão. Não acho que vai dar certo, eu acho que o Sunderland, infelizmente, vai ser o último colocado da Premier League, beleza? Não vou mentir pra vocês, eu sei pouco aí da força do elenco do Sunderland, do Leeds e do Burnley, que estavam na segunda divisão na temporada passada, né? Mas eu também acho que eles vão passar muita dificuldade. Então o Leeds é um time que tá com o treinador que é o Farke, né? O Farke, ele já teve uma vez em que ele fez um trabalho brilhante no Norwich, aí ele sobe pra primeira divisão e apanha e é rebaixado de novo. Então eu não sei se ele vai conseguir manter o Leeds na Premier League, né? Trouxeram alguns jogadores interessantes, mas que não são de um nível tão alto assim, né? Dos que vieram, que eu destaco o Lucas Perry, todo mundo conhece aí, né? No Brasil. E o Jaka Bijol é um camarada que é pouco conhecido, mas pra time que joga mais defensivamente, ele é um daqueles caras monstruosos pelo ar, que vai tirar tipo 15, 20 bolas afastadas ali durante uma partida, né? De qualquer maneira, não sei se eu confio muito, né? Leeds acho que vai cair também. E também tô achando que vai de base o nosso querido time do Burnley. O Burnley acho que é pior, acho que ele vai ficar atrás do Leeds na real, né? Acho que o Burnley é complicado, sendo um pouco superficial aqui, tá? Não conheço a fundo o elenco do Burnley, beleza? Que fique claro, tá? Não sou especialista. Mas eles contrataram, por exemplo, para ser o centroavante da equipe, o Broja. O Broja fez 3 gols nas últimas 3 temporadas. 1 gol por temporada, né? Vai ser ele que vai ajudar o Burnley a ficar? Não sei. Marcus Edwards, cheguei a querer ele no Tottenham, né? Um garoto aí de qualidade, mas ele perdeu espaço bastante lá no Sporting, né? Não sei se ele vai apresentar um nível compatível com a Premier League, veremos. E tem alguns outros reforços aqui que sinceramente eu também não conheço. E claro, eles trouxeram o Kyle Walker para ser o grande líder veterano da equipe e tal. Não sei, cara, não boto muita fé não, tá? Aí, quem eu acho que vai ficar logo pra cima aqui, brigando pra não cair? O West Ham, trabalho do Graham Potter, na última temporada ele acabou meio que bem, né? Ele conseguiu estabilizar a equipe e conseguiu uns bons resultados nas últimas rodadas ali, mas as últimas rodadas já tem muito time já desinteressado e tal, não acho que seja assim um grande representativo do que ele pode fazer com essa equipe. O West Ham tá com um elenco muito mais fraco do que já teve e ainda perdeu o nosso querido Kudus, que foi jogar num time gigantesco lá, né? Também acho que vai brigar pra não cair. Deixa eu ver aqui. Cara, o Wolverhampton do Vitor Pereira, né? É um time também que perdeu o Matheus Cunha, que talvez fosse o principal jogador da meiuca pra frente, creio eu, né? O Ait Nuri também, lateral esquerdo, né? Foi pro City aí. Deixa eu ver aqui, ó. Trouxe o Arias, né? O Arias chegando agora. Não sei como é que vai ser o impacto dele na Premier League. Pelo que ele jogou no Mundial, se jogar aquilo na Premier League, ele vai torar, né? Veremos aí. E esse Larsen agora já tava, né? Já tava no Wolverhampton, mas agora ele foi contratado em definitivo pelo jeito. É bom de bola, centroavante matador aí. Vamos ver, mas eu não boto muita fé não. Acho que eles vão brigar pra não cair. Outro que eu também tô achando que tá marromeno, sim, né? É o Fulham. O Marco Silva já tá lá há um bom tempo, né? Um trabalho um pouquinho mais de longo prazo já. Porém, na última temporada ficaram na meiuca da tabela. O que é bom, o que é decente, mas não se reforçaram agora, praticamente, acho que não veio ninguém, né? Conferir aqui só pra não falar besteira. Ó, uma contratação do goleiro Leconte, né? Eu vou te contar, não é uma coisa que passa muita empolgação, não.
Eu acho que o Fulham vai brigar pra não cair ali um pouquinho assim, né? Talvez não com tanto risco, mas vai ficar ali entre 13º e 17º, tá? Aqui começa a complicar também. Eu vou apostar, né, infelizmente, que o Brentford vai passar por um período complicado também. Eles perderam o Thomas Frank depois de muito tempo. Quem assumiu no lugar do Thomas Frank é um cara que trabalhava com o Thomas Frank. Então, a princípio, pode haver ali uma continuidade do trabalho, mas eles também perderam muitos jogadores importantes, né? O Mbeumo saiu fora, foi pro Manchester United, o Norgard foi pro Arsenal, eles perderam o Ben Mee, que não vinha jogando tanto, mas era uma liderança dentro do elenco, perderam o próprio Thomas Frank, mas vieram uns caras interessantes, né? O Henderson voltou pra Premier League, só que ele já tá bem mais velho, né? 35 anos. O Kelleher é um bom goleiro, acho que pode fazer um bom trabalho ali. E o Milambo é um cara que eu vim acompanhando já do Feyenoord. Inclusive teve bons momentos na Champions. Quem assistiu os resumões da Champions lá do Eurofoot, né? Sabe aí que o Milambo tem um ótimo nome, inclusive, né? Mas não sei, acho que, cara, geralmente eu costumo acreditar que quando um técnico de longo prazo sai, aquele time pode ter dificuldades. Foi assim que eu apostei que o Liverpool não ia brigar pelo título na última temporada e dei com a cara na parede porque o Arne Slot fez um trabalho brilhante depois da saída do Klopp. Né, mas acho que é mais exceção do que regra o que ele fez. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas um clube que eu não boto muita fé, que acho que vai ficar mais pra baixo na tabela também, é o nosso querido time do Everton. O Everton não tem um elenco que empolga, o David Moyes chegou lá e mudou bastante as coisas, né? Deu uma estabilizada boa num clube que vinha numa crise eterna. O Everton tava parecendo o que ia acontecer com eles, o que aconteceu com o Hamburgo na Alemanha. Que era um time incaível, um time extremamente consolidado de Premier League, só que parece que toda a temporada eles estavam flertando cada vez mais com o rebaixamento. Temporada passada começou, eles estavam muito mal, eu falei, cara, dessa vez não passa, né? Mas os caras escaparam. Só que não tem assim um time também que vá, acho que brigar por muito mais do que no máximo a meiuca da tabela ali. A não ser que o Grealish vire o Pelé do nada, né? Que eu acho que não vai acontecer. Tranquilo, chegamos na 12ª posição, que tem até nome, né? Essa 12ª posição, ela se chama Crystal Palace, né? O Crystal Palace, na real eles estão muito bem, né? Acho que eu vou botar um pouquinho mais pra cima. Já começou a ficar difícil, cara. Os times que sobraram aqui, todos eles têm alguma coisa positiva no mínimo, né? No trabalho de cada um. Vou dizer que vai ser o Nottingham Forest, beleza? É meio contraditório com a temporada passada onde eles foram muito bem, mas eu acho que na última temporada eles overperformaram, né? Eles estavam com um estilo ali de jogo num contra-ataque absurdo que estava funcionando muito, muito bem. Uma das peças essenciais para esse contra-ataque era o Elanga, que saiu pro Newcastle, né? O restante não sei como é que vai ser, veio o Ndoye, talvez possa fazer o que o Elanga fazia, o Ndoye lá do Bolonha, que deu o título da Copa Itália, né, pra cima do Milan. E veio o Igor Jesus e Jair Cunha do Botafogo. Não sei como é que vai ser a adaptação deles, às vezes é meio complicado. Tenho a impressão que pro estilo de jogo do Nuno Espírito Santo, ambos podem ser interessantes, né? O Igor Jesus fazendo aqueles pivô e conseguindo se aproveitar de contra-ataques ali, da mesma maneira que o Chris Wood fez. O Chris Wood, que obviamente tem um perfil diferente, né? Muito mais grandalhão, mais pesado. Então talvez o Igor Jesus possa até dar uma carta diferente na manga ali pro Nuno Espírito Santo. E o Jair Cunha, pra time que fica defendendo assim, cara, acho que ele vai ser excelente, né? Também parece ser um cara com uma qualidade técnica bem interessante. Mas não sei, o cara tem que apostar em alguém pra ficar em 12º, beleza? Não tem jeito, cara, não tem jeito. E em 11º, então, agora acho que eu vou ter que colocar o Palace, velho. Acho que eu vou ter que colocar o Palace. O Palace geralmente é 12º sempre, né? Na última temporada esse cara em 10º, acho. Ó, tu dá uma olhada, cara. O Crystal Palace, ele tem um lugar garantido na meiuca da tabela, né? 12º, 11º, 12º... Não tem jeito, velho, é ali. Vamos ver como é que vai ser o foco deles aí na temporada, mas acho que uma meiuca de tabela tá muito bom. E devem perder o Eze, porque parece que o Tottenham e o Arsenal, ambos querem o Eberich Eze, né? Que é o principal jogador da equipe, o meia criativo extremamente talentoso. Então vamos ver como é que vai acontecer. Eu estou gravando esse vídeo aqui umas 2 semanas e um pouquinho antes do fechamento da janela de transferências. Então pode ser que alguns grandes jogadores ainda se movam aqui e mudem um pouco o equilíbrio de forças, né? E em 10º lugar eu vou colocar o nosso querido time do Brighton, do Fabian Hürzeler, né? Hürzeler, cara, vou saber como é que fala o nome do cara em alemão. Né? O Brighton joga um estilo de jogo com ele que eu acho bem bacana, bem interessante. Ele é um bom treinador, mas ainda assim teve um pouco de dificuldade na última temporada e, acima de tudo, eles perderam muitos jogadores importantes, né? Eles perderam o João Pedro, eles perderam o Adingra, que era um jogador bom para elenco, né? O Estupinan, que quando não estava lesionado era uma peça muito importante da equipe.
É isso, 3 jogadores ali de certa importância, ou até o João Pedro bem importantes, né? E trouxeram caras que eu não conheço, então é difícil pra mim julgar. Eu conheço um pouquinho o Boscali do PSV, né, que é um volante que pode jogar de zagueiro, ou zagueiro que pode jogar de volante. E o Kuiper é um cara que também foi bem na Champions na última temporada, pelo Bruges. É um lateral esquerdo e parece que tinha outros times de olho também. Jogador técnico, parece um cara interessante pra substituir o Estupinan. Mas creio eu que o Brighton vai ter dificuldades, tá? Aí, em cima do Brighton, eu vou colocar 2 times que morreram, entre aspas, abraçados na última temporada. E eu acho que nessa temporada aqui eu tô com a impressão que talvez não seja tão diferente. Beleza? Eu vou prever uma finalização em 10º lugar pro Tottenham nessa temporada. Né? O logo do Tottenham fica ruim aqui, não dá pra ver, mano. Mas tem um galão em cima da bola ali, vocês estão vendo, né? Cara, o Tottenham, ele tá com um técnico que me passa bastante confiança, parece ser um cara que consegue fazer um pouco de milagre e mostrou ser muito competitivo contra o PSG, tá? Então pode ser que seja um time encardido de enfrentar, um time que consiga arrancar resultados até contra os times mais fortes, vamos ver como é que vai ser. Mas também acho que não é um time que empolga para um campeonato de 38 rodadas. A gente ter certeza que a gente vai entrar em campo e ganhar dos Brighton, dos Everton, dos Burnley da vida. Não tenho certeza. É um time que neste momento em que eu tô gravando esse vídeo falta criatividade de forma absoluta do meio pra frente. Né? Um ataque que tem muita pouca qualidade de passe, de enfiada, de cruzamento e de criatividade, de visão de jogo. Então eu não sei como é que esse time vai se sair. Eu tenho a impressão que pode ser um time um pouco chato de enfrentar, mas que não passa confiança, acho que vai ficar em 10º, mais ou menos. Eu acho que a briga do Tottenham vai ser entre 10º, 8º, por aí, realisticamente. E acima do Tottenham, vou botar o Manchester United, que ficou abraçadinho com o Tottenham na temporada passada inteira. Acho que essa pode não ser tão diferente. O Rubem Amorim tem, como dizem aí, né, que dá cavalo de pau num navio cargueiro, né, é complicado. Ele tentou, né, contratou 3 caras de 75 milhões cada um. Embelmou, Matheus Cunha e o Sesco, né? Vão fazer um novo trio de ataque. Vai dar certo? Eu não sei. O Matheus Cunha, quando teve chance no Atlético de Madrid, acabou não indo bem. Bem verdade que ele jogava mais como um atacante, enquanto no Wolverhampton ele tinha mais liberdade, mais como um meio atacante, e acho que é assim que ele será usado no Manchester United. Então ele pode ir bem, não sei. O Embelmo fez uma temporada brutal na última com o Brentford, mas é um cara que abusou da velocidade ali, no estilo do Thomas Frank, nos contra-ataques. Não sei se quando o Manchester United tiver que propor jogo, se ele vai se encaixar tão bem assim. O torcedor do United pode falar melhor do que eu, né? E o Sesco é um cara que eu venho acompanhando a carreira dele inteirinha. Acho um centroavante extremamente talentoso, ele faz uns golaços. É um cara que, creio eu, que vai ser um upgrade muito grande em relação a Højlund e Zirkzee, né? Agora, vai dar certo? Não sei. Às vezes a gente chega assim e acha que o cara joga muita bola e no final não dá. O Højlund, quando ele chegou da Atalanta, pô, eu achava que o Manchester United tinha dado uma snipada violenta, porque ele tava surgindo pro futebol de forma incrível pela Dinamarca e pela Atalanta. E deu no que deu, né? Então não sei o que vai acontecer, eles trocaram de trio de ataque inteirinho, eles vão ter o Amad Diallo, que é um camaradinha que assumiu grande protagonismo na última temporada, aí se lesionou, né? O que é complicado, mas tá voltando. Alguns dos mesmos problemas da equipe permanecem, entretanto, em outras áreas aí, nas laterais, na defesa. Vamos ver como é que vai ser. Acredito eu que o Manchester United passará por mais uma temporada de dificuldades, beleza? Em 8º, eu colocarei o nosso querido time do Bournemouth, né, treinado pelo Iraola. O Iraola era o técnico que eu queria no Tottenham antes de fecharem com o Thomas Frank. Agora eu tô plenamente satisfeito com o Frank, né? Mas o Iraola é um cara corajoso, que faz o Bournemouth jogar um estilo de jogo ali que consegue resultados contra grandes equipes, fez uma ótima temporada na temporada passada. O que me deixa com o pé atrás? Eles perderam 3 jogadores fundamentais, né? O Zabarni foi pro PSG, zagueiro titular. O Hausen foi pro Real Madrid e vai ser titular do Real Madrid, né? E o Kerkez foi pro Liverpool. Então tu pensa, 3 jogadores que foram jogar nos times mais top, times que podem literalmente ganhar Champions com esses caras de titular. Então não foi uma brincadeira, né? O Bournemouth perdeu 3 jogadores excelentes mesmo. E as reposições, não tem como falar muito, cara. Eu conheço um pouco do Petrovic, obviamente, é goleiro do Chelsea, né? Que tava lá no Strasbourg. E aí Diakate, Truffet, não sei quem são, não conheço. Ah, eu sabia que tinha uma coisa errada, pô, o Bournemouth já é aqui, ó. Já é como se fosse vaga pra Conference, né? Lembrando que as vagas aqui é meio complicado porque atualmente são 4 vagas pra Champions, mas se os times da Premier League forem muito bem nas competições europeias, depois pode abrir mais uma vaga, né? Como na última temporada abriu pro 5º colocado aí.
Então o Bournemouth em sétimo de repente. Em sexto lugar, aí, eu vou colocar o Newcastle, né? O Newcastle, ele tá com alguns problemas aí, a torcida tava meio triste que eles não estavam contratando ninguém. E teve esse problema com o Isak, cara. Quer dizer, contrataram o Elanga, né? Teve esse problema com o Isak, que, pô, foi um dos melhores jogadores da última Premier League, meteu gol a rodo, teve momentos em que o cara tava assim, parecia endiabrado, e brigou com o clube, não quer mais jogar lá, não foi treinar, tá um clima meio pesado. E eu vi essa tabela aqui, cara, essa tabela aqui é muito incrível, cara. Ela é uma pesquisa feita com os torcedores dos clubes pra saber quem tá otimista e quem tá pessimista com o seu clube na temporada. Os mais otimistas de todos são o Chelsea. 98% dos torcedores estão otimistas de que a temporada vai ser massa, sacou? Liverpool depois, vocês podem ver aqui, né? Em último na tabela, os mais pessimistas de toda a Premier League são justamente os torcedores do Newcastle. 81% estão pessimistas aí, tá? Então acho que eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Obviamente que o elenco deles é bastante forte. E o Ed Howe consegue extrair às vezes um bom futebol de jogadores que a gente não esperava. É só ver o que ele fez com o Murphy na última temporada, né? O quanto que ele se entendeu, se encaixou naquele sistema. Acho que pode ficar em sexto ali. Depois disso vou botar, começa a ficar um pouquinho mais óbvio, entre aspas, vou botar o Aston Villa em quinto. O Aston Villa contratou praticamente ninguém também, só que eu confio muito no Emery, né? Já tem um trabalho um pouquinho de longo prazo, já mostrou que ele é capaz de fazer esse Aston Villa ser extremamente competitivo. Ó, eles trouxeram na real um goleiro aqui que deve ser reserva, né? Um zagueiro jovem que eu não conheço, e o Guessan, que aparentemente é um centroavante aí. Vamos ver como é que ele vai se sair, beleza? Então Aston Villa acho que pode fazer uma campanha interessante também. Em quarto lugar, acho que o Chelsea na massa mostrou um futebol muito interessante no Mundial de Clubes, patrolou o PSG, campeão, tá de parabéns. Ainda assim, isso mudou bastante a visão do que foi o restante da temporada, em que os torcedores, apesar da vitória na Conference, não estavam tão satisfeitos assim com o Maresca, né? Isso mudou agora um pouco, porém para a próxima temporada as cobranças vão ser muito mais fortes, creio eu. O time do Chelsea obviamente não é de se jogar fora, só que a gente vê o que aconteceu no Mundial, mas ainda assim acho que tá longe de estar pronto como o Arsenal, o Liverpool e o Manchester City, beleza? Em terceiro lugar, vou colocar o time do Arsenal. Pode parecer meio doideira, porque eles vêm sendo os vice-campeões aí, sempre sendo o time que batalha para ser campeão junto com o primeiro colocado. E eles estão com o Gyökeres agora. O Gyökeres pode fazer uma diferença brutal. O cara é muito bom jogador. Desde que ele começou no Sporting lá, eu venho acompanhando a carreira dele muito de perto e eu tenho convicção de que ele vai sair muito bem. Não acho que bem assim de quebrar recordes como foi o Haaland quando chegou na Premier League, mas ele certamente vai fazer uma diferença muito positiva. Acho que ele pode garantir 7, 9, 10 pontos a mais pro Arsenal na temporada só de ter um centroavante de elite lá na frente, tá? É isso que eu confio. Porém, eu confio ainda mais no nosso querido Pep Guardiola. O Pep Guardiola na última temporada teve um trabalho que foi o pior da sua carreira. Ele identificou os problemas e começou a mudar já no meio da temporada, contratou uma pá de jogadores. O City perdeu o Kevin De Bruyne, mas trouxe caras do quilate do Cherki, que tá se tornando devagarinho um monstro, né? Ambidestro, com uma criatividade impressionante. Ainda tem excelentes jogadores por lá, tem o Haaland, tem o Doku, pode perder o Savinho, não sei ainda, né? E a principal dúvida é o Rodri na meiuca, que vai começar a temporada lesionado de novo. Mas eu confio no Pep Guardiola para conseguir retomar esse time. No Mundial de Clubes eles fizeram um bom trabalho até serem eliminados pro Al Hilal. E eu acho que eles vão conseguir ter um desempenho bem melhor do que na última temporada, tá? Também vale ressaltar que o Pep Guardiola é um cara que ele não para no tempo. Ele tá sempre se atualizando, sempre buscando mudar, entender o futebol de novas maneiras, não ficar para trás, não ser previsível, né? E ele é um dos caras mais capazes de fazer isso no planeta Terra. Ele contratou, inclusive, o cara que era o auxiliar do Klopp, né, o Pep Lijnders aí, pra ser auxiliar dele. Então vamos ver o que vai dar nisso aí, mas eu acredito que o Manchester City pode surpreender um pouco e brigar pelo título. Parece loucura falar que é surpresa brigar pelo título, mas é só porque, pelo que eu tô vendo, ninguém tá achando que eles vão ficar na frente do Arsenal, praticamente, né? Eu vou fazer esse chute aí. Também não é nenhum chute assim muito ousado, mas um pouquinho, vai. E para ser campeão, eu vou falar que o time do Liverpool simplesmente porque eles foram campeões na última temporada. Eles não mudaram o time para pior, muito pelo contrário, fizeram contratações excelentes. O Kerkez na lateral esquerda, o Frimpong na direita, apesar de ser um perfil completamente diferente do Trent Alexander-Arnold, né? E principalmente o Wirtz, pra meiuca, ele é um craquinho da bola, craquinho. Vamos ver se vai encaixar, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas se der tudo certo, se ele jogar como jogava no Leverkusen,
vai ser um jogador fantástico. E para centroavança, que é um lugar ali onde tinha um pouco de problema, né, com o Arne Slot tendo que buscar opções diferentes ali na frente, o Darwin Núñez saiu agora também, ele que teve muita dificuldade de jogar com o Arne Slot, chegou o Ekitike. O Ekitike, na última temporada, pelo pouco que eu vi do Frankfurt, eu gostei bastante dele, inclusive ele jogou de forma excelente contra o Tottenham na Europa League, me parece um jogador bem bom também. E acredito que o patamar do Liverpool, apesar de perder principalmente o Luiz Dias e o Alexander-Arnold, ainda assim eu tô achando que subiu a qualidade da equipe. Uma coisa que eu não queria ter que falar, mas é obrigado, é que tem o fator Diogo Jota, que é uma coisa muito complicada, é um peso psicológico muito grande nos jogadores. A gente não pode negar o fato de que esportivamente, para qualquer pessoa é difícil lidar com o luto, mas para um atleta, cara, que vivia todos os dias com aquele camarada, que muitos tinham eles ali como um grande amigo, um primo, um irmão, uma referência, né, de alegria, de amizade, pode ter um fator emocional. Eu espero que não, eu espero que o elenco do Liverpool consiga superar, é uma coisa muito difícil, muito difícil mesmo, tá? E vamos ver, mas acredito que em termos de elenco de futebol que eles apresentaram na última temporada, se eles manterem a toada, podem ser campeões. Uma coisa que eu espero que aconteça, no sentido de que eu acho que vai acontecer, não que eu quero que aconteça, tá? É que o Salah não vai conseguir repetir o desempenho da última temporada. Porque na última temporada, a temporada do Salah na temporada inteira na real, mas na Premier League em específico, foi um espetáculo. Foi um negócio completamente... Foi nível bola de ouro. O Salah, as pessoas esquecem na briga pela bola de ouro porque o Liverpool caiu nas oitavas da Champions. Se o Liverpool tivesse ido longe, o Salah era com certeza um dos favoritos, né? Então, eu acho difícil que ele consiga manter aquele mesmo nível. Mas se ele manter 70%, 80%, acho que já é o suficiente. Beleza? Ainda mais com o Wirtz agora, talvez, para dividir um pouco de protagonismo na criação das jogadas. Veremos como é que vai ser. Esse aqui é o gabarito da Premier League pra mim. Eu queria lembrar duas coisas pra vocês muito importantes. A primeira é que tá rolando bolão do Eurofoot. Então se você quiser dar o seu chute, você pode deixar nos comentários, obviamente. Mas se quiser fazer isso de forma mais oficial, digamos assim, você pode vir no bolão do Eurofoot e preencher aqui, ó, quem será o campeão da Premier League. Aí você marca lá o seu chute e... blau. Tô deixando o link aí no comentário fixado na descrição também, tá? Outra coisa, rapaziada, vocês sabem, né? Vocês que me acompanham sabem que eu acompanho 7 ligas, mais Conference, Europa League, Champions, as Copas Nacionais. Isso faz com que a minha atenção para conseguir gerenciar os canais aqui que eu faço seja basicamente nos times mais fortes, né? Então na Premier League eu acompanho muito mais o Big Six do que o restante. No Campeonato Espanhol, né, acompanho os 3 grandes lá e por aí vai, né? Então, eu tenho bastante conhecimento até de vários desses times aqui, mas eu não sou especialista, beleza? Eu não tenho profundo conhecimento sobre o Fulham, sobre o West Ham, sobre o Wolverhampton atual. Então, se vocês quiserem, assim, um conhecimento profundo de quem manja muito, só sabe falar disso, né? Os caras têm, assim, ó, a escalação do Burnley na cabeça, sem nem precisar pesquisar, né? Vocês vêem nesse canal aqui, rapaziada, deixa eu recomendar pra vocês. Not Soccer, tá? Esses camaradas aqui são magos da Premier League, beleza? Eles acompanham tudo e eles estão fazendo um guia aqui que, cara, realmente vale a pena ir lá, né? Olhar alguns dos guias pra você ver aí de cada time da Premier League, rapaziada. De cada time da PL pra essa temporada. Os caras são muito bravos, um trabalho insano, um trabalho de qualidade imensa que merece ser muito reconhecido. Fica aí a recomendação pra vocês acompanharem lá e poderem de repente fazer uma tier list até muito melhor do que a minha, aí com o conhecimento obtido lá, fechou? Rapaziada, muito obrigado, um grande abraço no coração de vocês e que eu esteja errado, que o Tottenham seja campeão também, não quero nem saber.